Disse o apóstolo Paulo: serei prisioneiro de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Nós que servimos a Deus aqui nessa terra, seremos prisioneiros das coisas que são sacrificadas aos ídolos, do adultério, da vaidade, do pecado, porque estamos no mundo, mas não somos do mundo. Não podemos voltar atrás, não podemos fazer que nem os cães, que voltou atrás para comer o seu vômito, nem a porca, que também foi lavada e agora volta novamente o atoleiro. Isso quer dizer, o crente que foi lavado, sepultado seus pecados nas águas, no dia em que fez um concerto com o Senhor Jesus, não pode mais voltar a praticar aquilo que ele praticava antes. A Bíblia nos ensina que nós não podemos remover os limites antigos que fez os vossos pais, nem sequer pensar, desejar aquilo que ficou para trás, não, porque vivemos do presente. Estamos numa caminhada e na frente de nós alguém nos espera, que é o capitão Jesus Cristo, o Filho de Deus, está de braços abertos, nos esperando pela igreja que está de branco, que não se contaminaram. Lá na igreja de Coríntios, a Bíblia nos afirma que disse o apóstolo Paulo que eles estavam em adultério com mulher, também estavam na fornicação, o qual a fornicação é um ato semelhante ao adultério. Os corpos se tocam no outro no namoro e os dois desejam um ou outro, e aquele desejo mata a própria alma do ser humano, qual o Senhor Jesus provou pelo que ele pregou e disse que aquele que deseja a mulher do próximo comete um adultério com ela. Já cometeu adultério, já pecou só em desejar. Então, se você está olhando, desejando, tira o seu olho, não olha mais. Baixa a sua cabeça, olha para outro rumo, e é assim que servimos a Deus aqui nessa terra. Então, aquele povo estava em abominação, a igreja de Coríntios estava em adultério, estava em fornicação, em namoro, em vaidade. E Paulo profetizou contra aquela igreja indignadamente, dizendo que, na verdade, eu não estou presente com os vossos corpos, mas em espírito eu estou vendo o que vocês praticam. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, seja vocês entregues nas mãos de Satanás. Você está vendo? O próprio apóstolo Paulo profetizou que devia ser entregue nas mãos de Satanás para pagar consequências pelo que estavam fazendo, pelo que estavam pecando, adulterando, namorando, com vaidade. Então, guardamos o nosso pé quando entramos na casa do Senhor, mas muito mais aonde nós habitar, devemos guardar o nosso pé e pedir a Deus o dom de discernir o que é bom e o que é ruim, discernir o caminho do céu e o caminho do inferno, para que nós não venhamos caminhar no caminho do inferno pensando que é o do céu, ou dizendo que Deus não se importa, ou desconcordando do que está escrito na Bíblia. Então o Senhor nos ensina que existe dois senhores. É o Senhor que é Deus, que salva as nossas almas, e o Satanás, que também é Senhor. E o Senhor disse, não podemos servir a dois senhores, porque há de agradar um e desagradar o outro. Não podemos servir a Deus e a Momon. Não é isso? Então, um pé na igreja, outro fora. Uma parte de crente e outra parte de abominável, o qual o Senhor disse que o sal não pode ser misturado, porque se for misturado, com certeza não serve para temperar a comida. Então, se é um crente que está misturado também com vários tipos de contaminação e o coração está cheio de pecado de todas as maneiras, tem vários espíritos no coração de um ser humano, então Deus não habita naquela casa. O Senhor não habita em templo sujo,
em coração sujo, primeiro o Senhor dá uma varrida e manda os espíritos sair daquele coração, desocupar aquela casa para poder o Senhor entrar. E o Senhor entra no coração do homem quando ele faz um concerto que é sepultado o velho homem e nascido um novo homem para andar em novidade de vida. Os espíritos saíram daquele homem porque o pecado foi sepultado nas águas quando ele creu na palavra. A partir daquele dia ele não pode voltar-se mais atrás e em busca daquilo que ele fazia, porque senão vai entrar mais 7 espíritos a mais e o estado desse homem será pior do que o primeiro. Então aconselhamos que devemos ter o dom de discernir o caminho do céu e o caminho do inferno. O caminho do inferno é para aqueles que pecam, porque o Senhor Jesus, ele disse: os filhos de Deus não pecam, mas todos que pecam são filhos do Satanás. Então, quando o Senhor falou isso, então entendemos que, em outra parte, o Senhor disse que não tem prazer que nenhum homem se perca, mas que todos se salvem. Mas, infelizmente, os filhos da perdição vão se perder. A geração de Judas, com certeza, vai ficar em fogo, em chama, né? Onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Existem pessoas com outros entendimentos, até ensinando, né? Ensinando o povo a pecar, ensinando ao povo que não existe inferno e que Deus não tem prazer de alguém ir para o inferno, porque senão o inimigo vai ganhar. Não, o Senhor com certeza não tem o prazer, mas infelizmente quem não nasceu para ir para o céu, vai para o inferno. Então, quando o Senhor disse, não foi vós que escolheu a mim, mas eu que escolhi a vós, não é aquele que corre atrás que vai encontrar a salvação, porque quem corre com os pés peca, diz as Escrituras, mas a salvação é para aqueles que Deus se compadece. Quem nasceu para se salvar e morar no céu, ele vai morar. O que não vem pelo amor, vem pela dor. Então é melhor obedecer a Deus, ser crente e ser prisioneiro de Jesus Cristo pela vontade de Deus, do que vir servir a Deus numa cama, paralítico, obedecer a Deus quando for para uma UTI, obedecer a Deus com uma grande dor, com uma dificuldade, porque cumpre o que o Senhor falou. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Então é bom vir pelo amor da palavra, é bom vir pela paz que o Senhor tem derramado sobre os nossos corações. Poderemos dizer que somos o povo da paz, porque o Senhor é o príncipe da paz. Aonde há paz, vai silenciar aquele tormento na vida de alguém. Então, isso quer dizer que nós precisamos ter o dom de discernir os espíritos, porque o Senhor fez o inferno para ser lançado no inferno aqueles que são desobedientes e que não guardam a palavra. Quem são esses? Aqueles que não fizeram concerto, que não foram discípulo, nem filho, nem amigo de Deus. Como pode um inimigo permanecer na casa do outro inimigo? Não existe. Se o homem é inimigo de Deus, não pode ir para o céu. Você só pode ir para o céu se você for amigo de Deus. E o Senhor Jesus, ele deixou uma recomendação para o seu povo e disse assim: quem passar a ser amigo do mundo, do pecado, torna-se inimigo de Deus. Porque eu amei o mundo de tal maneira que enviei o meu Filho Jesus Cristo para que todo que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Foi assim que o Senhor amou o mundo. Não foi o que o mundo oferece, não é o que o mundo tem, não é suas festinhas, não é as idolatrias, não é a prostituição. Não, o Senhor amou o mundo, mandando o Senhor Jesus pregar o evangelho, vir trazer a salvação, o perdão para muitos que crê. E temos o exemplo de todos quanto creu na palavra do Senhor, que hoje já está no repouso da glória de Deus. Está aguardando o dia de juízo para subir para o céu dos céus. Mas está num paraíso junto com Abraão, os profetas e os apóstolos. Nada de prisão e nem nada também de escravidão, porque o Senhor Jesus já desceu às partes mais baixas da terra e tomou a chave das mãos de Satanás e levou cativos cativeiro e deu dom aos homens. Então, aqueles que são apacentadores são responsáveis
para pedir a Deus sabedoria para julgar o povo de Deus, julgar o que está certo, o que está errado, pregando o evangelho corretamente, com ensinamento que devemos ensinar para a igreja a não pecar, não voltar atrás, não andar com fornicação, não andar com adultério, não trocar de marido ou de mulher como se troca de roupa, não. Ter muito cuidado com esse tipo de situação, porque isso está consumindo os seres humanos, principalmente os cristãos. Hoje não estão fazendo a importância do que está escrito nas Escrituras, mas vai chegar um dia de grande aperto. Nessa vida, ainda se alcançamos esses dias de grande aperto e tormento, ficamos desarmados, ficamos sem credo de pedir a Deus e Ele nos responder, né? Deus não é empregado nem obrigado a nos ouvir nós, se nós também não ouvir Ele. Então, o que aconteceu em Jerusalém? O povo também estava em abominação, e diz a palavra que existia algum deles que gemia, suspirava por causa de abominação que estava em Jerusalém, e clamava que Deus aparecesse e fizesse justiça. E Deus mandou 6 homens armados, e depois no meio dos 6 e o 7º, com um tinteiro de escrivão que representa o Senhor Jesus. E lá o Senhor cortou a espada daqueles que não tinham o sinal de Deus, mas aqueles que clamavam e não se contaminou, não concordou, não fez o que os desobedientes fizeram, o Senhor colocou um sinal na destra. E o sinal hoje no homem e na mulher de Deus é a palavra. Quem tem o sinal de Deus, o temor e a fé, e guarda a doutrina, a palavra, saiba que a espada não vai te cortar de forma nenhuma, você vai triunfar. Você vai para o gozo eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas aqueles que não acreditam, que não fazem importância, com certeza o nome vai ser escrito no livro da morte. E aquele que está escrito no livro da morte, o Senhor Jesus disse que é lançado no mar. Então o falso profeta, que não profetiza a verdade, não ensina com justiça, ele é lançado no lago de fogo do inferno junto com a besta fera. É lançado lá, sem perdão, sem misericórdia. E lá, no inferno, é onde diz a Bíblia que o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Mas poderemos entender ou compreender onde vai permanecer o inferno? No momento em que falamos do inferno, o inferno é espiritual, o qual, por exemplo, às vezes, o homem considera que a vida que ele vai levando, enfrentando, está sendo um inferno. O mundo para ele está sendo um inferno, pela vida que ele leva de transtornos, de sofrimento, de ingratidão, de perseguição, né? De dores, de suspiro, de tanta dificuldade que ele muitas vezes ele confessa que a minha vida é um inferno. Mas uma coisa é certa, tem um inferno para as almas que pecaram contra Deus. Quando o homem dá o último suspiro aqui nessa vida, a Bíblia nos afirma que Deus envia um anjo e pega aquela alma quando sai no último suspiro. E conforme o que aquela alma aprontou aqui na terra, ela recebe a recompensa. Se serviu a Deus, é levado para o seio de Abraão, aonde foi levado a alma de Lázaro, que está lá no seio de Abraão, dos apóstolos, dos profetas, foi levado para o seio de Abraão, porque Abraão foi dado como pai de todas as nações. Mas se o homem praticou aquilo que o rico praticou, então ele vai para o lugar de tormento, ele vai para o inferno, para as chamas de fogo. Isso a alma. Mas chegarás dia que quando o Senhor Jesus aparecer na nuvem de glória, ele mesmo disse que vai julgar a terra, vai separar os bodes das ovelhas. As ovelhas que são o povo que serve a Deus está à direita, os bodes à esquerda. As ovelhas, o Senhor vai abrir um livro e vai chamar, e venha bendito do meu Pai possuir por herança um reino que está preparado desde a fundação do mundo, porque quando eu tive fome de você ser um crente, você me deu de comer. Quando eu tive sede de usar de você como vaso meu, você me deu de beber. E eu, sendo estrangeiro de outro país celestial do céu,
você hospedou no seu coração. Então, o Senhor chama e leva. Nesse dia, o corpo fica na terra, a alma sobe para a nuvem. E os bodes que não fizeram a vontade de Deus vai dizer: Senhor, eu também preguei, tu participou da mesa junto comigo, nós comemos junto. O Senhor diz: apartais de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos, porque vocês não me deram de comer, não me deram de beber, não cuidaram de mim, nada fizeram. Vós nem conheço, apartais de mim. Então, é um desprezo, é um julgamento, é um juízo eterno que isso acontece. E nesse dia da nuvem, imagine aonde vai ser o inferno. Aqui nessa terra em que pisamos. Essa terra está reservada para ser queimada com fogo e enxofre. E nesse dia, a Bíblia nos afirma que todo o joelho há de dobrar na presença de Deus, toda língua há de confessar a grandeza do Todo-Poderoso, e todo olho há de ver o Senhor na nuvem. Nesse dia, as covas vão se abrir, os defuntos vão sair, e todos vão se reunir diante de Deus. E o próprio demônio vai estar no meio da multidão, acusando um, acusando o outro. O Senhor pega o livro para chamar pelo nome, e o diabo está dizendo: esse aqui eu mandei pecar, ele pecou. Eu mandei ele fumar droga, ele fumou. Eu mandei ele adulterar, ele adulterou. Eu mandei ele roubar, ele roubou. Eu mandei ele ser um aviciado, ele foi. Eu mandei ele ser amancebado, ele também foi. E aí começa a contar, o inimigo começa a acusar, apontar tudo que o moço fez. Se for verdade, aquele não sobe, fica junto com o diabo na terra. Se for mentira a acusação dele, o Senhor repreende o demônio e leva para o reino da sua glória aquele que ele está acusando. Mas uma coisa é certa: depois que da terra for tirado as ovelhas de Cristo que fizeram a vontade de Deus, o Senhor vai mandar uma chuva de enxofre, de fogo e enxofre na terra. E aí diz a palavra que o poder da morte é tirada. O poder da morte é tirada e ficarás na terra. O homem que não serviu a Deus, junto com os demônios, no fogo, na chama, no tormento eterno, aonde o bicho não morre e o fogo nunca vai se apagar. Então tenhamos cuidado. Vamos fugir da ira do Senhor, obedecendo o seu evangelho. O bom mesmo é servir a Deus, fazer a sua vontade, guardar a sua doutrina, os seus mandamentos e pregar a verdade. Não preocupa que alguém fica abatido com você pregar a verdade. Quantos se abateram quando o Senhor Jesus pregava a verdade? Até porque o Senhor Jesus foi preso, foi morto, foi traído, porque se fez filho de Deus, né? Então, observamos isso. Se nós somos homens de Deus, então sabemos que pagamos consequências. Mas é melhor nós pagar consequências servindo a Deus do que nós ser condenados e não servir a Deus. Não é isso? Então, o que acontece é isso: o homem é obrigado a pregar a verdade da parte de Deus se ele é responsável pela obra de Deus. Saiba de uma coisa: se você deixar um dos pequenininhos cair por falta de alimento e de água, que é a palavra de Deus, e deixar ele desviar direito à esquerda, você vai pagar pela alma dele. O Senhor falou ao profeta: se você vê o ímpio cair na impiedade e você não avisar, ele morre, mas eu cobro de você a vida dele. Mas se você avisar e ele teimar e for, ele morre só e você está livre. Essa aqui é a realidade. É a nossa obrigação pregar a verdade, ensinar. E saiba de uma coisa, que temos que ter o dom para julgar, discernir os espíritos, o caminho do céu, o caminho do inferno, porque só assim nós ensinamos a igreja. Porque se nós não sabemos caminhar, como nós vamos ensinar a igreja a caminhar? Então precisamos primeiro nós saber caminhar, conhecer o caminho, para poder nós ensinar para aqueles que ainda não sabem, que estão se engatinhando, começando a dar os seus primeiros passos. Receba esses conselhos como uma orientação para a sua própria alma, para as nossas almas, que precisamos muito se aperfeiçoar aqui nessa terra, porque diz as Escrituras que chegarás dia que o perfume transforma em fedor e o cinturão em um fio de linho queimado. Nesse dia, muitos vai clamar, muitos vai pedir, mas
o Senhor vai dizer: vai em busca do teu amante. Você não me obedeceu, me trocou por uma mulher, me trocou por um homem, por uma vaidade, me trocou por um objeto nessa vida terrena. Agora perdeu-se a oportunidade. Então, aconselhamos, não troca o Senhor por nada dessa vida. Medita nas Escrituras de dia e de noite e tu serás salvo. Guarda as Escrituras no teu coração, que essa arca, que é a Escritura, vai te guardar do fogo e do inferno. E tu serás salvo, você e toda a sua casa.